Olá, jovens padawans, professor Anderson na área. Hoje, na nossa aula, nós veremos a operação chamada radiciação. Vamos lá. Qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 25? Exatamente, 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Qual o número que elevado ao cubo é igual a 27? Exatamente, 3 elevado ao cubo é igual a 27. Qual o número que elevado à quarta potência é igual a 16? Exatamente, 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Vamos separar essas perguntas em 3 partes. A primeira parte da pergunta: qual o número que elevado a? Vamos substituir todo esse trecho da pergunta por um símbolo. Esse símbolo você conhece por raiz ou radical. Agora vamos à outra parte da pergunta. Qual o número que elevado ao quadrado? Perceba que temos uma nova informação. A informação que nós queremos saber é qual o número elevado ao quadrado. Quadrado, nós sabemos que é a potência 2. Escrevemos esse número na parte superior da nossa raiz do nosso radical. E chamamos esse número de índice. Então temos aí 2 símbolos. O radical e o índice do radical, ou índice da raiz. Portanto, esse símbolo significa qual o número que, e esse número que está aqui em cima, elevado ao quadrado. Agora a terceira parte. Qual o número que elevado ao quadrado é igual a 25? Este número 25 nós escrevemos dentro do radical. Lemos toda essa simbologia da seguinte forma. O radical significa a pergunta: qual o número que elevado o índice do radical, este número escrito um pouco mais acima, na parte esquerda aqui do nosso radical, é o nosso índice da raiz. Portanto, qual o número que elevado ao quadrado é igual a 25? Este número na parte interna da raiz se chama radicando. Nós já sabemos que o número que elevamos ao quadrado para dar 25 é igual a 5. Perceba que nós tratamos de uma operação inversa à de potenciação. Nós não queremos saber 5 ao quadrado, e sim queremos saber qual número elevado ao quadrado que dá 25. Portanto, a operação inversa. Então vamos agora escrever esta pergunta na simbologia de radiciação. Qual o número que é a nossa raiz? Elevado ao cubo é igual a 27. Então, fazendo a leitura desta simbologia, qual o número que elevado ao cubo é igual a 27? Como estamos tratando de uma operação chamada radiciação, ou retirar a raiz de um número, a pergunta muda um pouquinho. Ela se torna: qual é a raiz cúbica de 27? Nada mais é que eu quero saber qual número que elevado ao cubo é igual a 27. No caso, o número 3. 3 ao cubo igual a 27. Qual o número que elevado à quarta é igual a 16? Perceba que queremos saber a raiz quarta de 16. Portanto, queremos descobrir qual o número que elevado à quarta potência nos dará 16. Sabemos que é o número 2. 2 elevado à quarta igual a 16. 8 ao quadrado igual a 64, portanto, raiz quadrada de 64 igual a 8. 5 ao cubo igual a 125, portanto, raiz cúbica de 125 é igual a 5. 10 à quarta igual a 10.000, então, raiz quarta de 10.000 igual a 10. Podemos afirmar que a radiciação desfaz a potenciação. Portanto, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Elementos da nossa radiciação.
nós temos o índice, que é exatamente qual número elevado a este índice nos dará o radicando. Temos o símbolo da radiciação, que é chamado de radical ou simplesmente raiz. E o que está dentro da raiz, dentro do radical, nós chamamos de radicando. E o número 7, no caso dessa operação, será a nossa raiz. Raiz quadrada de 49, eu quero saber qual número que elevado ao quadrado é igual a 49. Neste caso, a raiz quadrada de 49 é igual a 7, porque 7 elevado ao quadrado é igual a 49. Vamos supor que o radicando seja um número grande. Como faremos para descobrir a raiz quinta de 243? Nós faremos a fatoração do radicando. Tentamos a divisão por 2, não é possível dividir por 2 porque trata-se de um número ímpar. Tentamos a divisão por 3. Vai dar certo, vai dar 81. Tentamos dividir por 3 novamente, dá 27. Por 3 novamente dá 9. Por 3 novamente dá 3. Por 3 novamente dá 1. Então 243 trata-se exatamente de 3 elevado à quinta potência. Raiz quinta de 243 é a mesma coisa que raiz quinta de 3 à quinta. Perceba que 3 elevado à quinta potência é igual a 243. Portanto, raiz quinta de 243 é igual a 3. Por quê? 3 elevado à quinta potência é igual a 243. Raiz cúbica de 729 igual a 9. Por quê? 9 vezes 9, 81. Vezes 9 novamente, 729. Agora perceba o seguinte, se nós fatorarmos o 729, nós encontraremos divisões por 3. Perceba que 729 é a mesma coisa que 3 elevado à sexta potência. Só que vamos agrupar de 2 em 2. Esses produtos, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 3, 9. Portanto, 729 também é a mesma coisa que 9 vezes 9 vezes 9. Raiz cúbica de 729, isto é, o número que elevado ao cubo nos dá 729, é o número 9. 729 é igual a 3 elevado à sexta, que também é igual a 9 elevado ao cubo. Quando o radicando for um número negativo, nós veremos que não existe raiz quadrada de número negativo. Por quê? Não existe nenhum número real que, multiplicado por ele mesmo, nos dá um número negativo. Portanto, esta solução não existe dentro dos números reais. Raiz quadrada de número negativo não existe dentro do conjunto dos números reais. Raiz quarta de menos 16 também não existe. Essa extensão de raiz quadrada de número negativo pode ser estendida para qualquer raiz de índice par de número negativo. As raízes de índice par de número negativo também não existem dentro do conjunto dos números reais. Se fosse raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava de menos 16, todas essas soluções não existem dentro dos números reais. Frisando, essas soluções não existem dentro dos números reais. Veja, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é igual a 16. Impossível um número negativo multiplicado entre si um número par de vezes nos dar um número negativo. Sempre um número negativo multiplicando a si mesmo um número par de vezes nos dará um número positivo. Raiz cúbica de menos 27. Agora, raiz de índice ímpar de números negativos existem. Por quê? Menos 3 que multiplica menos 3, 9 positivo. Que multiplica menos 3 novamente, menos 27. Portanto, só existe raiz de número negativo quando o índice da nossa raiz, do nosso radical, for ímpar. Raiz quinta de menos 32, menos 2. Porque menos 2 multiplicando assim mesmo 5 vezes, nos dará menos 32. Quando o radicando for uma fração,
Quando o radicando for uma fração, nós podemos separar a raiz na totalidade como raiz do numerador e raiz do denominador, mantendo-se o mesmo índice. Portanto, raiz quadrada de 1/9 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 9 é 3. Uma observação bastante importante: sempre raiz de um número positivo, raiz quadrada de um número positivo, será sempre um número positivo. Raiz quadrada de um número positivo será sempre um número positivo. Alguns alunos cometem um erro de dizer que a solução de raiz de 9 é igual a mais ou menos 3. Não. Raiz de número positivo sempre será um número positivo. Raiz cúbica de 8 sobre 27. Novamente, raiz cúbica do numerador dividido pela raiz cúbica do denominador. Raiz cúbica de 8 sobre raiz cúbica de 27. 2 elevado ao cubo nos dá 8, portanto, a nossa fração resposta será 2 e raiz cúbica de 27, 3, 2 terços. Raiz cúbica de 8 27avos é igual a 2 terços. Raiz quarta de 81 sobre 256 é igual a 3 sobre 4. Novamente, nós aplicamos a raiz tanto no numerador quanto no denominador. Raiz quarta de 81, 3. Raiz quarta de 256, 4. 3 quartos. Será a nossa raiz quarta de 81 sobre 256. Raiz quinta de 32 sobre 243. Raiz do numerador, raiz quinta do numerador, 32, dividido por raiz quinta do denominador, 243. Raiz quinta de 32, 2. Raiz quinta de 243, 3. 2 terços é a nossa raiz quinta de 32 243 avos. Quando o radicando for uma fração negativa, segue a mesma regra de radicando inteiro negativo. Só existe raiz de número negativo, mesmo que fracionário, quando o índice for ímpar. Caso de índice par, não existe resposta dentro dos números reais. Raiz cúbica de menos 8 sobre 25 já é possível calcular. Podemos fazer raiz de menos 8 sobre raiz de 125. Perceba que se fizermos o jogo de sinal, permanecerá negativo, como se fosse a nossa fração original. Raiz cúbica de menos 8, menos 2. Menos 2 elevado ao cubo, menos 2 vezes menos 2, 4 positivo, vezes menos 2 novamente, menos 8 negativo. Portanto, raiz cúbica de menos 8, menos 2. Raiz cúbica de 125, 5. Perceba que o sinal em cima, apenas no nosso numerador, pode se estender à fração inteira. Por quê? Negativo do numerador com positivo do denominador, negativo da fração inteira. Nós poderíamos ter feito esse mesmo processo transferindo o sinal do 8 para o 125. Raiz cúbica de 120 menos 125 nos daria 5 negativo, menos 5. E raiz de 8 positivo nos daria 2 positivo. Positivo do numerador com negativo do denominador nos daria a mesma resposta, menos 2 quintos. Está aí a nossa extensão das duas respostas possíveis, dependendo de onde o sinal é jogado na operação em que você faz raiz do numerador e do denominador. Raiz quarta de menos 81 sobre 256, temos a mesma regra. Não existe raiz de índice par de números negativos, mesmo que fracionários. Raiz quinta de menos 243 sobre 32, aplica-se a mesma regra que vimos no slide anterior. Atribuímos o sinal agora para o denominador. Raiz quinta de 243 sobre raiz quinta de menos 32. Raiz quinta de 243, 3. Raiz quinta de menos 32, menos 2. Positivo do numerador com negativo do denominador, temos a resposta
negativa, menos 3/2. Perceba que menos 3/2 pode vir tanto do numerador negativo e denominador positivo, quanto numerador positivo com denominador negativo. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, jovens padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.